Tá, então retornando aqui. Então a gente tem aqui, conforme o nosso título, a beleza da criação divina, e na sequência aqui o nosso texto inicial, onde ele traz essa introdução falando com relação à criação, né? Eu gosto de destacar sempre que a gente fala nesse tema, essa frasezinha final, que diz aqui para nós, né? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Existem várias linhas de pensamento quando se fala com relação à origem de todas as coisas, e nós costumamos dizer que existe uma linha chamada teoria cosmológica. O que são as teorias cosmológicas? As teorias cosmológicas, como o próprio nome diz, são teorias, e elas são teorias porque não podem ser 100% comprovadas, onde o objetivo principal dessas teorias é tentar explicar a origem de todas as coisas. E dentre as teorias cosmológicas mais conhecidas, que a gente costuma ouvir com frequência, estão o criacionismo e o evolucionismo. São teorias opostas, mas que procuram responder os mesmos problemas. Então, tanto o criacionismo como o evolucionismo procuram analisar as coisas que estão presentes no nosso mundo, analisar através da ciência e também através de experiências empíricas, ou seja, experiência humana, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, conclusões que eu tiro sem ter propriamente provas científicas para isso. E tanto uma como a outra vão tentar explicar a origem por trás de tudo. E nós aqui, obviamente, como o nosso objetivo é estudar mais a Bíblia, nós vamos partir aqui para o contexto do criacionismo. E a Bíblia, ela fala um pouco sobre isso. É interessante a gente lembrar um pouquinho do que nós estudamos no último estudo agora falando sobre a Bíblia, e eu queria fazer um destaque para vocês. Porque a Bíblia, embora a Bíblia ela contenha alguns fragmentos de ciência, embora a Bíblia contenha fragmentos de história e arqueologia, embora a Bíblia contenha ali alguns fragmentos de sabedoria, a Bíblia ela não pode ser considerada um livro científico e tampouco um livro histórico, porque esse não é o objetivo. A Bíblia não foi escrita para comprovar a existência de Deus. A Bíblia não foi escrita para ser um livro científico que comprovasse todas as coisas dentro da linha ou da teoria do criacionismo. A Bíblia ela foi escrita para revelar ao ser humano quem é Deus, de onde veio o ser humano e o que Deus deseja para o ser humano no fim de tudo. Então, resumindo, a Bíblia ela tem como objetivo não comprovar a existência de Deus, mas sim assumir a existência dele. É diferente. A Bíblia ela não vai tentar apelar para o campo científico para tentar provar para o leitor que Deus é real. Ela simplesmente se detém a assumir de que pessoas que viveram ao longo das eras reconheceram que existe de fato um ser superior, criador de todas as coisas. Pensando nisso, nós vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje, que tem como título, ou a pergunta propriamente, né, diz o seguinte: como era a terra antes de ser criada? E aí nós vamos para Gênesis capítulo 1, verso 2. É interessante a gente entender, enquanto nós vamos abrindo o texto aqui, que hoje a nossa Bíblia ela é organizada de forma lógica, e dentro dessa organização lógica que decidiram colocar na Bíblia, Gênesis começa como sendo o primeiro livro, né? Embora pela tradição nós acreditamos que Gênesis não tenha sido o primeiro livro a ser escrito, na hora da canonização, e a canonização foi um processo no qual vários líderes da igreja, na verdade, da sua época, isso um pouco depois de Jesus, então você tem ali no primeiro século, Jesus veio, viveu, morreu e subiu aos céus. Depois que Jesus subiu para o céu, vieram então os patriarcas ou os patrícios, né? Não patriarcas, perdão, patriarcas são do Antigo Testamento. Vieram ali os pais da igreja primitiva, que foram os apóstolos e os discípulos dos apóstolos. E depois dessa geração, provavelmente ali na terceira, quarta geração de cristãos, houve um momento em que esses líderes da igreja eles se reuniram para fazer o processo de canonização. O processo de canonização foi o processo que definiu quais seriam os livros que seriam aceitos e compilados para formar o que depois viria a ser a Bíblia. Porque você conhece que a Bíblia, você sabe, provavelmente a maioria de nós saibamos, né? Que a Bíblia ela foi inicialmente escrita em pergaminhos, em rolos. Então elas eram livros isolados. E em um determinado momento,
esses pais da igreja, esses líderes da igreja cristã, se reúnem para então decidir quais são os livros que seriam compilados na Bíblia. Quando eles fizeram esse processo, eles decidiram colocar o Gênesis como início, o primeiro livro da Bíblia, justamente porque ele começa falando o começo de todas as coisas que foram criadas nesse universo, né? Então, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente consegue concluir daqui é que havia alguma coisa antes da criação de tudo. Pelo menos a presença de água. Porque a Bíblia fala isso para nós, né? Que o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. E então a gente não sabe que tipo de água era essa. Inclusive, dentro da teoria do evolucionismo, e não só do evolucionismo, mas alguns outros pensadores também costumam assumir essa ideia. E qual ideia é essa? A ideia do mar primordial. Não sei se você já ouviu falar sobre essa ideia, né? Mas a ideia do mar primordial eu não sou um especialista na área, o interessante seria, de repente, se você tiver curiosidade mais sobre o assunto, dar uma pesquisada, estudar por fora também. Mas, de forma resumida, e na minha limitação que eu tenho, o mar primordial ele era mais ou menos como se fosse literalmente um mar, onde ali se tinham vários compostos químicos e substâncias, onde a partir desse mar primordial algumas coisas foram acontecendo, onde surgiram ali os primeiros átomos, né, com a junção dos prótons e os elétrons, e aí a partir dali começou a se criar movimento com os primeiros átomos, e aí as coisas foram começando a entrar em movimento constante para que posteriormente viesse a se originar no que veio a ser depois o nosso planeta. E olha só que interessante. Tanto o evolucionismo, que fala do mar primordial, como a Bíblia, que vai trazer essa ideia de águas que estavam ali abandonadas. Então, eu quero aqui fazer um gancho, né? Às vezes a gente tem a ideia de que o evolucionismo vai contra a Bíblia, mas não necessariamente. Às vezes tem alguns pontos do evolucionismo que não necessariamente contradigam a Bíblia. E na verdade que se a gente consegue fazer ali a interpretação de forma correta do texto bíblico, a gente consegue ver inclusive algumas semelhanças. Claro que o evolucionismo vai partir para o contexto de que não houve criação, foi um acidente, que as coisas foram evoluindo de uma forma desorganizada, ou seja, não intencional, e já o criacionismo acredita que foi criado, que houve uma mente pensante, que foi intencional. Então tem aí as suas divergências. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente não pode dizer necessariamente que o evolucionismo ele aboliu ou que ele vai contra e que ele prova que a Bíblia ela não é um livro, eh, digamos assim, importante, né? O que contém informações importantes. Então, a pergunta diz: como era a Terra antes de ser criada? A Bíblia diz que ela era sem forma e vazia. Então, vazia de vida, vazia de seres, mas ela não era vazia ao todo, porque o próprio texto depois diz que havia presença de água, né? Posteriormente, como foi formado o universo? E aí nós temos dois textos, Hebreus capítulo 11, Salmos capítulo 33. Nós vamos lá para Hebreus, que está já no Novo Testamento. Hebreus no capítulo 11, no verso 3, fala um pouco para nós com relação à origem do universo. E aqui, Hebreus capítulo 11, está aqui dentro da galeria dos heróis da fé, que são grandes homens que viveram no passado e que em um determinado momento o apóstolo Paulo decide registrar a vida deles aqui para que a gente usasse, né, a vida destes homens como motivação para nós sermos pessoas melhores também. E no verso 3 diz assim para a gente: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que interessante esse texto, né? Tem alguns componentes que aparecem aqui que são dignos da nossa atenção. Primeiro destaque que eu gostaria de fazer neste verso: pela fé entendemos que o universo foi formado. Ou seja, como eu expliquei no início e reforçando agora, a Bíblia ela vai trabalhar bastante com a nossa fé. Porque se
a Bíblia ela comprovasse a existência de Deus, então não haveria necessidade de fé. Porque a fé ela é um dos pré-requisitos para a salvação. Por quê? Porque ela parte do pressuposto de que mesmo sem ter todas as comprovações, eu decido acreditar de que isso aqui é verdade. E eu só consigo acreditar porque o Espírito Santo fala no meu coração e na minha consciência. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar do verso 3 diz, né, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado através do quê? Da palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso aqui é legal. Às vezes a gente está tão preso dentro da nossa rotina. Às vezes a gente está tão preso dentro das nossas atividades, vai para o trabalho, volta do trabalho, tem filho para cuidar, tem conta para pagar, tem às vezes o hobby que a gente gosta de fazer, então já acorda pegando no celular e aí já vê coisas que tem que fazer, e aí já embola no trabalho, que já embola no compromisso do filho, que daí já tem que voltar em casa e fazer almoço, ou se você come em um determinado lugar, já come pensando na volta para o trabalho, enfim. A gente às vezes está tão preso dentro da rotina que a gente acaba limitando a nossa mente a este mundo. Mas a gente esquece que existem coisas além deste mundo. Se Deus ele realmente existe e ele realmente foi o criador, então a gente não pode limitar a nossa visão, a nossa rotina, o nosso modo de pensar a este mundo. A gente deveria gastar mais tempo pensando nas coisas espirituais. E parabéns para você que decidiu participar desse estudo bíblico, querendo aprender um pouco mais sobre Deus e sobre as coisas espirituais. Não sei qual é a sua rotina, não sei como você distribui o seu tempo, se você tem o hábito de ler a Bíblia. O ideal seria que você tivesse o hábito de ler a Bíblia, pelo menos uma pequena porção, ou quem sabe ao menos ter um momento de comunhão onde você ora de forma intencional a Deus. E aqui, quando eu falo de oração, não falo simplesmente de uma reza decorada, e sim de uma oração como uma conversa, abrir o coração a Deus, às vezes falar para Deus, Deus, eu tenho passado momentos difíceis, sabe? O meu filho está passando por um problema difícil, a minha mãe ou meu pai, os meus queridos, o meu esposo. Será que você tem procurado Deus somente quando você precisa algo dele? Porque às vezes a gente se relaciona com Deus como se ele fosse o mágico da lâmpada, né? A gente tem às vezes ali aquela história do Aladim, onde ele encontra ali uma lâmpada mágica, e aí quando ele esfrega aquela lâmpada mágica, sai o gênio da lâmpada, né? E aí então o gênio aparece e diz: Ó, eu tenho 3 desejos que você pode fazer, eu vou lhe conceder. E às vezes nós tratamos Deus da mesma forma, né? A gente quer esfregar a lâmpada ali, e aí quando ele então sai, Deus, olha só, então tem alguns pedidos que eu gostaria que você realizasse. Sendo que, na verdade, o que Deus mais espera não é realizar desejos do nosso coração, é transformar a nossa vida completamente. Para que os nossos hábitos sejam os hábitos que vêm de Deus. Para que a nossa mente seja a mente que pense naquilo que vem de Deus. Então, quanto mais tempo nós meditarmos nas coisas espirituais, mais parecidos nós nos tornaremos com Jesus. Então, esse texto traz para nós que, mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se formou, ordenou e tudo passou a existir, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, queridos, eu queria pegar esse gancho da pergunta 2, né, de como foi formado o universo a partir da palavra de Deus, para a gente refletir um pouco de que o próprio processo da criação, ele se deu de forma sobrenatural. As coisas naturais vieram do sobrenatural. As coisas visíveis vieram do invisível. Então, cuidado, se concentre, dedique a sua rotina, dedique tempo, dedique energia para que você passe tempo pensando nas coisas que vêm de Deus. Isso é importante. Pergunta 3 diz: quem participou do ato da criação? E aí nós temos aqui Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 2 que nós já lemos. Então eu não vou para Gênesis, porque a gente já leu. Nós vamos lá para João. Então eu vou citar o texto de Gênesis, né, novamente, e depois nós vamos ler o texto de João, capítulo 1. O texto de João, ele é geralmente usado bastante quando se fala de criação, porque da mesma forma como o Antigo Testamento começa falando de um contexto de criação, João, que é o início ali do Novo Testamento, né? Claro que o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, mas a gente costuma dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles fazem parte dos evangelhos
que contam a história de Jesus, né? Então, os evangelhos são livros específicos que contam a história de Jesus, então eles têm o mesmo nível de importância, embora sejam autores diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Então, João capítulo 1, no verso 1 ao 3 diz: No princípio era aquele que é a palavra, ou em algumas versões, no princípio era o verbo, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí continua o texto em diante, mas a gente vai parar por aqui. Quando a Bíblia fala para nós aqui em João capítulo 1 de que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, esse termo que é utilizado ali como verbo é a palavra logos. E essa palavrinha logos, João ele usou de uma forma estratégica, porque um pouco antes de Jesus e um pouco antes dos discípulos, havia-se uma ideia naquela região, principalmente ali em volta da Grécia, a ideia do panteísmo. O panteísmo ele surgiu um pouco antes da vinda de Jesus e dos seus discípulos. E eles costumavam tratar, dentro da ideia do panteísmo, eles tratavam Deus como um certo tipo de energia que englobava todo o universo. Então é como que se o universo todo formasse o corpo de quem Deus é. Então eu, fazendo parte do universo, Deus estava dentro de mim. Deus está em mim, Deus está nesse computador, Deus está no celular, Deus está na Bíblia, como que se Deus fosse uma energia presente em tudo. Só que isso torna Deus uma energia não pessoal. E a Bíblia, por outro lado, trata Deus como um ser pessoal, que se relaciona conosco, que conversa conosco, que se preocupa conosco. Então, mais adiante, quando a gente avança aqui a leitura do capítulo 1, João usa estrategicamente esse termo logos para chamar a atenção daqueles que acreditavam na ideia do panteísmo. E aí, aqueles que gostavam desse tipo de filosofia se entreteram com esses termos tratados aqui por João, né? No princípio era aquele que era o verbo, então, o Evangelho de João foi escrito em grego, e quando os gregos olhavam para esse texto, puxa, no princípio era o Logos, e aí quando ele lê Logos, ele já identifica dentro da ideia do panteísmo. E aí fez com que eles se interessassem mais na leitura, até que chega no verso 14 e diz assim para nós: Aquele que era o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que que ele faz aqui? Ele pega uma ideia filosófica do panteísmo, dentro desse contexto de Logos, e aí ele diz o seguinte: esse Logos, que era esse ser que estava com Deus no início de tudo, ele se tornou carne e habitou entre nós. E nós podemos ver a sua glória. Aqui ele estava falando de quem? De Jesus. Então, de alguma forma, esse texto de João é interessante porque ele conseguiu captar a atenção tanto dos cristãos, como também dos gregos que não tinham muito contato com o cristianismo. Porque quando ele junta o termo logos do panteísmo com a ideia do cristianismo e traz isso para dentro de Jesus, ele centraliza o contexto de que Jesus ele era uma figura divina. Então, a primeira pessoa que aparece aqui é Jesus. A segunda é o próprio Deus, que nós entendemos que dentro do contexto de Trindade é Deus o Pai. E por último, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, quem estava presente no processo da criação? Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo. Aqui os três aparecem presentes. É interessante a gente refletir também que aparecem a junção dos três, né, os três seres que compõem a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles aparecem juntos na criação e também no batismo de Jesus. Esses são os dois momentos que aparecem os três. Em geral, eles não são citados juntos. Na maioria das vezes, eles estão separados, né? Então, aqui no primeiro evangelho, né, aqui escrito por João, ele remete ao contexto da criação, falando que Jesus estava presente lá, e posteriormente no batismo de Jesus a gente vê também a presença dos três,
Deus o Pai falando, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo em formato de pomba. Então, aqui no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, que é o que aparece aqui em João capítulo 1, no verso 1. Então, olha só que interessante, queridos. A gente costuma dizer, dentro do contexto da criação, que no processo da criação, cada um dos três teve uma função. A gente viu na pergunta 2 de que as coisas surgiram a partir da palavra de Deus. Então, Deus, o Pai, que é a primeira pessoa da divindade, Deus, o Pai, falava, Jesus transformava a palavra de Deus, o Pai, em ação. Então, Jesus ia lá e criava, porque João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, quem criou as coisas foi Jesus. Deus, o Pai, falava, Jesus criava e o Espírito Santo organizava as coisas, mantinha a ordem entre elas. Então, o processo da criação foi um processo feito pelas três pessoas da divindade. E como que foi dividido os dias da criação? Como foram divididos, né? Então, aqui a gente tem Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao 5, a gente começa a ver ali a ordem do processo de criação, separando os 3 dias dos outros posteriores, que no caso vão ser 6, né? Então, a gente pode dividir o processo da criação em dois. São 3 dias na primeira parte e 3 dias na segunda parte. A gente vai ver aqui o capítulo 1, e eu vou ler o primeiro, que está do verso 3 ao verso 5, e aí depois os outros eu vou arriscar aqui de cabeça, ver se a minha memória ainda está boa. E aí depois, se você tiver dúvida, você pode ler ali o texto para tirar ali a prova dos 9 para ver se a gente acertou. Então, Gênesis capítulo 1, verso 3 diz assim: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se então a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, o que que Deus criou no primeiro dia? A luz. E aqui vai um ponto interessante, porque Deus cria a luz antes mesmo de criar o sol. E aí você pode pensar, puxa, interessante isso, né? Por que que Deus criou a luz antes de criar o sol? E eu, ao pensar nessa ideia, me vêm outras duas dúvidas na cabeça. Primeiro, qual foi o motivo de Deus criar a luz? Primeiro, antes do sol. E segundo, se ele cria a luz antes do sol, essa luz vinha de onde? Porque hoje no nosso mundo, nós só temos luz quando o sol brilha. Se o sol não estiver presente, nós temos a noite e assim sucessivamente. E respondendo essas duas perguntas, primeira, quando Deus cria a luz, antes de criar o sol, essa luz vinha de onde? Vinha do próprio Deus. A luz emanava de Deus. Antes de criar o sol, Deus cria a luz. E a luz que emanava de Deus, ela já responde à segunda pergunta. Qual foi o motivo de Deus criar a luz antes de criar o sol? Isso aqui teve como contexto principal a ideia de deixar claro para nós seres humanos de que a vida, e quando a gente pensa em vida, geralmente a luz ela está atrelada à vida, né? Principalmente as plantas, as árvores, elas precisam do sol para poder viver. Nós que dependemos do alimento, o alimento precisa de sol para poder crescer. Então, se não há sol, não há vida. Se não há sol, não há alimento. Se não há alimento, não há vida do ser humano. Nós dependemos do sol para poder viver. Se não tiver sol, nós não temos vida. Não tem como, é impossível. E isso traz para nós o seguinte conceito: Deus é a luz que vem antes do sol. Porque mais importante do que nós pensarmos na dependência que nós temos do sol, nós precisamos entender de que o sol, ele é um servo de Deus. Deus criou o sol para que ele tivesse uma determinada função, mas em primeira mão, a luz sendo criada antes do sol traz para nós o seguinte conceito: nós devemos ser dependentes de Deus, porque a luz inicial vem dele. É ele que traz a vida, é ele que traz a luz, é ele que traz o alimento. E se em algum momento me faltar inclusive o sol, isso não deve causar em mim algum tipo de medo ou preocupação, porque se eu tiver Deus, eu tenho tudo.
Por isso que a primeira coisa que Deus cria é a luz, antes mesmo de criar o sol. Isso aqui traz algo lindo, uma reflexão muito bonita para nós, quando a gente entende que a nossa vida deve estar completamente nas mãos de Deus. Posteriormente, quando a gente continua ali os versos, no segundo dia Deus criou o quê? Ele vai fazer a separação das águas. Então você vê aí no texto bíblico de Gênesis capítulo 1, no verso 1, que já havia água. No verso 6 ao verso 8, a gente vê no segundo dia que Deus faz ali a separação das águas, colocando parte da água em cima, parte da água embaixo, colocando ali o firmamento e organizando os mares. E no terceiro dia, Deus faz então surgir uma porção seca. Ele faz ali surgir a terra. Ele dá a ordem para que do mar surja uma outra porção, onde ali Deus vai criar a terra seca, e junto com a terra seca, Deus criou a flora. E agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Flora, se eu não me engano, são as plantas e as árvores, né? É isso mesmo, né? E a fauna são os animais. Eu sei que é a flora e a fauna, então é isso mesmo, acertei. Então aqui entra toda a flora, né? Que são as plantas, as árvores e tudo aquilo que compõe o que está presente no nosso planeta. Eu quero fazer uma pausa aqui e convidar você a fazer uma reflexão com relação a isso aqui, ó. Quando a gente olha para esses 3 primeiros dias, a gente percebe que aqui já havia luz, já havia separação das águas e já havia terra seca com toda a flora. Ou seja, até o terceiro dia, Deus já havia criado tudo. Tudo o que está presente no nosso mundo já havia sido criado por Deus nos 3 primeiros dias. Tinha luz e tinha trevas, ou seja, tinha dia e tinha noite. Tinha a separação das águas, tinha a parte de cima com o firmamento e tinha os mares. E tinha a terra seca com toda a flora. Todas as árvores, todas as plantas, todos os frutos, tudo isso já havia sido criado no terceiro dia. E olha só que legal o que que Deus faz a partir do quarto dia. A partir do quarto dia, esse planeta que já estava pronto, ele precisava agora ser habitado. Ele precisava de uma vida que desse cor, desse ânimo, que desse vida para este planeta, né? Então, no quarto dia, o que que Deus criou? O Sol, a Lua e os astros. Olha só que interessante isso aqui. O Sol, a Lua e os astros, eles vão se conectar com o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. No quarto dia, Deus vai lá e cria o Sol, a Lua e os astros que vão se conectar com o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou, ou Deus fez a separação das águas. O que que ele faz no quinto dia? Ele criou as aves e os animais marinhos. Ou seja, no segundo dia ele separa esses dois ambientes e no quinto dia ele preenche estes ambientes. No terceiro dia, Deus criou a terra seca com a flora e as plantas. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o ser humano. Ou seja, tudo o que habitaria nessa terra seca. Então, quando você olha para essa estrutura, eu vou tentar ser um pouco didático aqui. Ele divide dois blocos, porque são 3 blocos na primeira parte. O primeiro dia a luz, o segundo dia a separação das águas e no terceiro dia a porção seca. E nos outros 3 blocos, ele completa aquilo que ele já havia criado aqui. Então, o primeiro dia ele cria a luz, no quarto dia ele cria o sol, a lua e as estrelas, e eles se conectam. No segundo dia ele faz a separação das águas, no quinto dia ele cria ali os animais do céu e os animais marinhos. No terceiro dia ele cria a terra, a porção seca e toda a flora, e junta com os animais terrestres e o ser humano. Olha que lindo isso aqui. O processo da criação ele foi perfeito. Deus, na primeira parte, ele cria todo o planeta, e na segunda parte, ele traz vida, ele preenche esse espaço de forma organizada, de forma intencional. Então, comparando com a teoria do evolucionismo, que acredita que tudo surgiu do acaso, a gente consegue ver através do processo da criação que, na verdade, não. Foi feito de forma intencional e organizada. Até a ordem das coisas que foram criadas tiveram uma intenção por trás. E aí você pode se perguntar: então, beleza. O primeiro dia conecta com o quarto. O segundo dia conecta com o quinto. O terceiro dia conecta com o sexto. Tem um dia que vai ficar sobrando e não conecta com nada.
Que dia é esse? O sétimo. E no sétimo dia a gente vê ali através de Gênesis capítulo 2, no verso 1 e 3, o que que Deus ordena para o último dia. E esse texto eu gostaria de ler com você. Então, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: Assim foram concluídas ou concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aparecem três características interessantes do sábado. Aqui no verso 3 diz que Deus abençoou o sétimo dia, ele santificou e ele descansou. Então ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Você vê que interessante, os outros dias não aparecem todas essas características. O sábado, ele recebe a bênção, a separação, no caso a santificação, e o descanso. Então, o que há de mais importante dentro do processo da criação? O sábado. Por quê? Porque o sábado, lembra da estrutura que um dia se conecta com o outro? O sétimo dia, que é o sétimo dia que sobra, ele foi um presente que Deus deu para que toda a criatura se conectasse com o Criador. O plano inicial de Deus, e veja bem, isso aqui aconteceu antes da entrada do pecado. Porque há quem diga que o processo do sábado, ou que a ordem da guarda do sábado surgiu nos Dez Mandamentos com Moisés. Mas aqui a gente está lendo Gênesis, onde não havia 10 mandamentos, não havia pecado. Aqui Deus estava criando todas as coisas. O homem nem sequer havia pecado ainda. E antes, inclusive, da entrada do pecado, Deus deixou o sábado como um presente para o ser humano. Por quê? Porque o sábado ele deveria funcionar como um elo, como um templo, como um espaço no tempo separado para que toda a criatura, todos os animais, o ser humano, tudo aquilo que há neste mundo pudesse se conectar com Deus a fim de recarregar as suas energias e se aproximar daquele que fez todas as coisas. Então, o sábado ele vem como um presente para recarregar as nossas energias, para a gente conhecer mais a Deus, para a gente passar tempo perto da nossa família, para a gente passar tempo perto da natureza. E isso tudo foi dado por Deus antes da entrada do pecado. Isso é interessante a gente entender, né? Outro ponto interessante que o estudo traz para nós é que a palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, é o termo yom, que significa um período de 24 horas. Existem algumas pessoas que costumam dizer que há a possibilidade de esses dias que a gente viu atrás, na verdade, não serem dias literais e serem vários anos, dias, um período longo que compõe um dia. Então, por exemplo, é só um exemplo, né? Não necessariamente as pessoas acreditem nisso, né? Mas há alguns que pensam que, por exemplo, 1000 anos compõem o primeiro dia, depois mais 1000 anos compõem o segundo dia, e assim sucessivamente. Mas isso não é verdade. Porque o termo Yom é utilizado na Bíblia sempre quando é utilizado o termo Yom se refere a um período de 24 horas literais. E inclusive isso iria contra a ideia do sétimo dia, onde o sétimo dia é de fato um dia de 24 horas que foi separado entre Deus e o ser humano. Se a gente entende que, na verdade, esse período de dias que a gente costuma dizer envolve mais dias, mais meses ou anos que sejam, aí cai por terra a ideia da santificação e da separação do sétimo dia. Mas a gente pode afirmar que, na verdade, Deus de fato criou o mundo inteiro em 6 dias literais. Pergunta 5. Como se deu a criação do homem e da mulher? É interessante a gente perceber que nos outros dias e nas outras obras, Deus fala e as coisas acontecem. Então Deus manda, haja luz. Né? Depois, que surja o separação entre os céus e as águas. Que surja uma porção seca. Né? Que habitem agora os animais do céu e os animais. Só que quando chega no processo de criação do ser humano, ele não ordena. Ele não fala. As coisas não surgem a partir da voz dele. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27,
Olha que interessante. Verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, aqui a primeira característica que a gente vê é que Deus cria o ser humano, no caso Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Nada na criação foi feito com essa característica, apenas o homem e a mulher. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E no capítulo 2, no verso 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém para auxiliá-lo e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe sobre o homem para que os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, seria esse o seu nome. E aí, depois que Adão então dá um nome para todos os animais, o verso 25 ele conclui dizendo que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, se a gente pega do verso 21 ao 24, a gente vê ali o processo de criação, quando Deus coloca Adão para dormir, e depois que Adão está dormindo, ele retira uma costela de Adão e a partir dela faz Eva. O que eu quero trazer de importante desses textos que nós lemos aqui? O homem foi criado, em primeiro lugar, do pó da terra. Esse é o primeiro material que aparece, né, no processo da criação. A mulher foi criada da costela de Adão. E isso a gente vê ali nos textos seguintes. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, e o homem e a mulher então compõem o que veio depois a ser a raça humana, né? É interessante a gente ver que quando Deus cria o ser humano, ele não ordena, ele desce, e as próprias mãos de Deus, as próprias mãos de Jesus moldaram o que veio a ser de Adão, e posteriormente, depois que Adão dormiu, foi feita ali a primeira cirurgia da história, né? Quando Deus tirou uma costela de Adão e a partir dela fez Eva. E isso é interessante por quê? Porque Adão surge do pó da terra, mas Eva surge de Adão. E depois, quando a gente vê, quando ele termina ali o processo da criação e Deus conclui falando ali com relação ao casamento, né? Ele diz o seguinte: por isso o homem deixa seu pai e mãe, né? E se junta à sua mulher, tornando-se uma só carne, que está no verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, mais uma instituição que aparece aqui antes da entrada do pecado, o casamento. Dentro do contexto da criação, houveram duas instituições que foram criadas por Deus que permanecem até hoje no nosso mundo, que foi o sábado. O sábado foi criado antes do pecado e o casamento foi criado antes do pecado. E ambos os dois têm como objetivo nos ensinar a como nós podemos ser pessoas melhores e como podemos nos conectar com Deus de forma genuína e verdadeira. O sábado é um espaço no tempo onde nós podemos dedicar a nossa vida, as nossas atividades para Deus, e o casamento é a maior escola que há, né? Através do casamento, a gente vai aprendendo a como amar outra pessoa, a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos, a gente vai percebendo coisas que antes a gente não sabia que tinha, e a gente vai precisando moldar, adaptar e modificar a forma como nós pensamos e agimos para que a gente possa se encaixar de forma harmônica com a vida de outra pessoa. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso o quê? Gênesis capítulo 2, verso 8 e 15 responde. Diz assim, verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Verso 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o presente que o primeiro casal recebeu de Deus foi o jardim do Éden.
que era o local onde eles poderiam habitar ali de forma harmônica. E a última pergunta que a gente vai ver hoje, nessa noite, diz assim a pergunta 7. Sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim? Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, Deus dá uma ordem para eles, né? Que eles poderiam comer de qualquer árvore que tivesse no jardim, com exceção de uma. Não devem comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. Então a ordem era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria em duas consequências. Eles deveriam deixar o jardim e ficar sujeitos à morte. Um detalhe importante na pergunta 7, queridos, é que o mais importante aqui não é a fruta. O que há de mais importante aqui é a ordem de Deus. Então, eles não se tornaram pecadores porque comeram o fruto. Eles se tornaram pecadores porque desobedeceram a Deus. Esse é o ponto principal. Por isso que nós precisamos refletir constantemente na nossa vida se nós temos sido pessoas que estamos obedecendo a Deus ou não. E para terminar, nós temos a nossa recapitulação, né? Então hoje aprendi ou aprendemos que a Terra, antes de ser como é hoje, né? Ela era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se formou. Os céus e a terra foram criados por Deus. Em quantos dias? 6 dias. O sétimo dia Deus não criou, ele descansou. Estavam presentes na criação Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. Aqui vai maiúsculo, né? O homem foi criado do pó da terra. Aparece aqui para nós. Não dá para escrever, mas essa é a palavra, né? Do pó da terra. E a mulher foi criada da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Para concluir, nós temos aqui 3 perguntas que levam a cada um de nós a estabelecer um compromisso de fé com Deus. Primeiro diz assim: aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Aqui é uma opção. Você de fato aceita que os 3 estavam presentes no processo da criação? Pelo texto bíblico, isso fica fácil da gente entender, né? Segundo, creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Você aceita isso? Você entende que Deus de fato criou o mundo em 6 dias literais? E por último, você deseja conhecer mais a respeito do Deus Criador? Então, não limite a sua experiência espiritual apenas a este momento de estudo. É importante que você participe, mas é importante que você desenvolva também o hábito de ter mais tempo com a palavra de Deus, ter mais tempo com as coisas de Deus, passar mais tempo em oração, porque Deus se revela a nós também através da Bíblia, da natureza e da nossa experiência pessoal ao orar, ao ouvir um bom sermão, ao ouvir uma boa música, participar de um bom louvor. Que Deus nos abençoe para que possamos nos aproximar mais dele. Chegamos ao fim de mais um estudo. Como eu disse no início, esses 2 primeiros estudos a gente fez uma recapitulação com relação à Bíblia e com relação à criação, que são 2 pontos muito importantes para a gente entender, para dar base para outros assuntos posteriores. E na semana que vem nós continuaremos então com o nosso estudo 19, dando continuidade no tema que nós estávamos estudando quando nós paramos a nossa série de estudos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Acredito que o estudo de hoje ele já é um pouco autoexplicativo, né? Mas caso tenham aí alguma dúvida, alguma contribuição, estou à disposição para ouvi-los antes da gente concluir. Pastor, eu vi que Claro. O Rodrigo deixou uma mensagem no chat. Ah, certo. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Vanessa. Imagina. Então, 7:4, 7:37. Vamos ver aqui. Pastor, na minha Bíblia, antes do quarto dia, já tinha manhã e tarde. Claro, perfeito. Então, vou responder a dúvida do Rodrigo aqui. Quando nós vamos ali para. Eu vou até abrir minha Bíblia de novo aqui, para não correr o risco de falar o verso errado. Mas quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, Rodrigo, a gente vê ali que Deus cria a luz, certo?
Então, olha só que interessante. Verso 3. Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Olha só o que ele fala no final desse verso. Passaram-se tarde e manhã. Este foi o primeiro dia. Então, olha que interessante. Qual que é a lógica correta da ordem do dia segundo o contexto bíblico? No nosso costume atual hoje, principalmente ocidental, nós costumamos associar o início do dia no fim do outro. E quando que se termina um dia para nós? Quando o relógio bate meia-noite. Tanto é que quando chega ali na virada, a gente 11h59, aí começa 10, 9, 8. Quando chega no zero, feliz ano novo. Mas pergunto, de onde que começou essa ideia de celebrar o início de um dia a partir da meia-noite? Quando a gente vai para a Bíblia diz para nós aqui, ó, houve tarde e manhã, primeiro dia. Quando você vai para o segundo dia, ali no verso 8, ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se o quê? Tarde e manhã, segundo dia. Aí você avança mais um pouco, chega no verso 13. Passaram-se tarde e manhã, terceiro dia. Você percebe que todos os dias ele usa esse termo. Houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. O que que isso quer dizer? O que é a tarde e o que é a manhã? A tarde é quando o sol se põe. Então, a posta do sol indica o quê? Quando o sol se pôs, a gente entende, é o recado que Deus deu para nós. Quando o sol se pôs, aquele dia concluiu. Terminou. Junto com o sol vai descendo. Quando o sol descansa e começa a noite, a gente entende que ali se terminou um dia. E como que se começa um dia pela lógica de Deus, né? Quando termina o dia anterior. Então a primeira parte do dia começa com o descanso. O sol descansou, nós iniciamos o dia como? Descansando em Deus. Agradecendo a Deus por aquilo que ele fez no dia anterior, passando um tempinho em família. Então a gente tem na nossa lógica hoje de rotina que quando o sol se pôs, a gente está terminando um dia. E de fato terminou. Só que muitas vezes a gente associa que ainda falta todo um tempo para que chegue meia-noite para daí de fato terminar o dia. E na verdade não. Deus deu de presente o quê? Quando o sol se pôs, é o momento da gente se reunir em família, fazer uma boa ceia, um jantar e conversar em família. Fala, puxa, como foi o seu dia anterior? Foi bacana? Foi legal? O que que você gostou? O que que você gostaria de fazer de forma diferente? E aí a gente termina esse momento de conversa, ora a Deus, passa tempo com Deus, dorme e aí inicia no outro dia com o sol nascendo e tendo aí um período de labor de aproximadamente ali umas 6 horas de sol, né? Porque o sol vai nascer ali por volta das 6 horas da manhã, vai se pôr 6 horas da tarde, na verdade vão dar 12 horas, né? 12 horas de luz e 12 horas de noite. Então, mais ou menos 12 horas com a gente com luz. Então, essa é a dinâmica de Deus. Ele criou o dia no primeiro dia. Houve luz, e aí diz, houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. E assim por diante. Então, respondendo a tua pergunta, Rodrigo, de fato, antes do quarto dia, já existia manhã e tarde, né? Porque o primeiro dia foi criado, quando Deus cria a luz, ele cria ali a estrutura de dia, onde o dia sempre começa pela tarde. E logo posteriormente ao descanso, né? Aí começa a manhã ou a parte clara do dia que já se iniciou quando o sol se pôs no dia anterior. Bonito isso aí, né? A gente entender que Deus deu uma forma, um relógio, claro, independente de onde você estiver, independente de horário de relógio, quando o sol se põe, você percebe, terminou um dia. É momento de fazer o quê? Descansar, agradecer a Deus e colocar a minha vida nas mãos de Deus antes de dormir. Senhor, estou iniciando mais um dia e quero nesse momento colocar a minha vida em tuas mãos, para que aquilo que eu for fazer no tempo de sol tenha a ver com aquilo que tu esperas de mim. Então a gente entrega o nosso dia, né, a parte clara do dia, nas mãos de Deus antes de dormir, porque o dia já iniciou. Mas a gente tem aquela lógica de que não, o dia começa quando eu acordo. Não, quando você acorda, você já está dentro daquele dia que você deveria ter se planejado antes. Inclusive, muitos pensadores dizem, né, que o dia começa quando você vai dormir. Inclusive pessoas que não acreditam na Bíblia.
Dizem que para que você tenha um dia de sucesso, você precisa dormir cedo, você precisa preparar ali. Muitos dizem, né, que o ideal é que você arrume a sua casa e deixe ela arrumada antes de acordar, que você tenha ali um copo d'água perto, que você deixe as coisas já alinhadas, que você escreva, às vezes, num caderno ali as suas preocupações para que você possa descansar tranquilo e no outro dia acordar e olhar ali no papel o que você tem a fazer. Então, Deus já deixou isso para nós, né? A gente começa o dia passando em família, descansando, tendo um tempo gostoso, planejando o que faremos quando acordar, e a gente dorme sabendo que aquilo que vai acontecer na manhã desse dia que já se iniciou, já está nas mãos de Deus antes mesmo da gente se levantar. Tranquilo? Queridos, se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição ali, vocês podem colocar no grupo do WhatsApp ou me procurar até mesmo pelo número pessoal, não tem problema. E a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Na semana que vem nós damos continuidade, tá bom? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos dás, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, conhecer mais sobre a Bíblia, conhecer mais sobre a estrutura da criação. Pedimos que estejas conosco, Senhor, acompanhando o nosso dia a dia, os nossos desafios, e pedimos que a todo instante possamos ter a certeza de que a nossa vida está totalmente em tuas mãos. Permanece conosco no restante desse dia, que ainda temos pela frente, dentro da lógica que conversamos, vamos descansar, mas o dia de amanhã já nos pertence. E queremos então agora entregá-lo em tuas mãos para que seja feita a tua vontade com aquilo que faremos na manhã de amanhã. Permanece conosco com todos os nossos planos e isso oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, queridos. Que Deus abençoe, que Deus dê muita paz, descanso para vocês e semana que vem estamos juntos. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.